Boa noite, Vicente Sitoy. No HR Business Meeting, a que tive a oportunidade de participar, a Ernst Young referia na ocasião que o futuro já chegou. Portanto, estamos num novo paradigma, estamos num novo modelo de gestão das pessoas nas organizações, muito condicionada ou facilitada, como queira, pela tecnologia. Esta é uma tendência que já vinha se verificando, ou foi um movimento disruptivo que surpreendeu a toda a gente e que agora, de repente, temos que todos olhar para a tecnologia como uma ferramenta determinante na eficiência da gestão das pessoas nas organizações. Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós organizamos no passado dia 5 de novembro o HR Executive Meeting e pretendemos que este seja um evento recorrente que junte profissionais executivos de RH para discutirmos aquilo que são as diferentes matérias à volta dos temas dos recursos humanos. Nós, neste tema deste ano, o que foi dedicado à transformação digital dos processos de gestão de pessoas, porque vimos que, indo à sua pergunta, essa transformação ou digitalização do processo de RH não é uma questão que tenha entrado de forma disruptiva, como colocou a pergunta, mas sim havia uma tendência, naturalmente com a pandemia, no nosso caso em particular de Moçambique, isto aumentou ou acelerou o processo da transformação digital, mas é uma tendência que já se verificava há algum tempo nos seus ritmos para cada uma das organizações, mas com o Covid, com as limitações que trouxe, com o trabalho remoto, então as organizações viram-se obrigadas a ter que acelerar. E também tenho a dizer que o processo de transformação digital é irreversível para muitas organizações, principalmente para as organizações que quiserem se manter no mercado. É um processo incontornável. As organizações que quiserem ter um posicionamento estratégico no mercado devem olhar para os seus trabalhadores como a massa crítica e como o centro de negócio, e para tal devem implementar o processo de transformação digital, porque os trabalhadores já estão mentalmente digitalizados. É um investimento em tecnologia ou é um investimento em pessoas? Bom, o investimento em tecnologia não pode ser visto como separado do investimento nas pessoas. Nós investimos na tecnologia para que a tecnologia facilite o trabalho das pessoas. Ou seja, para que reduza o papel, para que reduza o trabalho repetitivo que muitas pessoas têm feito e que pode, em algum momento, gerar desmotivação, porque senão, veja, se está num trabalho repetitivo, a sua mente nem precisa pensar, nem precisa ser criativa. Sai de casa porque vai fazer carimbar e passar o papel, carimbar e passar o papel. Então a tecnologia vem aqui para assegurar estas tarefas repetitivas, rotineiras, que elas podem fazer, e vai garantir que as pessoas fiquem no lado que a tecnologia não faz, que é o lado criativo, que é o lado de tomar decisões, que é o lado de transformar, que é o lado, né, da própria gestão do dia a dia e não de ações repetitivas ou rotineiras. Já vamos então, Vicente Sitoy, ver com detalhe essas dimensões que esteve aqui a fazer referência. Conversaremos sobre isso com mais algum tempo daqui a bocado. E vamos então desenvolver o tema hoje no Capital Humano com Vicente Sitoy, especialista de RH, Ernst Young. Mais uma vez, bem-vindo, Vicente Sitoy. Referíamos hoje que vivemos em um contexto em que a tecnologia é chamada a ajudar as organizações a gerirem melhor os seus colaboradores, o seu capital humano. Qual é o processo que as empresas devem obedecer para que possam otimizar a tecnologia e, por outro lado, possam ter os ganhos de eficiência, de produtividade, de rentabilidade dos seus ativos humanos?
Muito bem. Bom, antes de ir à pergunta que coloca, eu queria deixar a nota de que nós pretendemos fazer com que a Ernst & Young e o espaço do HR Executive Meeting seja um espaço de convergência dos executivos dos recursos humanos, porque achamos que há vários temas que precisamos de debater, e não só, como também de implementar nas nossas empresas. E hoje em dia os recursos humanos são o centro dentro das organizações. Com relação à pergunta que colocou sobre o processo que as organizações devem levar para a digitalização, o processo da digitalização só vai ser efetivo se a casa estiver arrumada. Interessante isso. As organizações precisam de garantir, primeiro, que têm todos os processos internos devidamente arrumados. Falo, por exemplo, tem que existir uma política de recrutamento, tem que existir uma política de formação, tem que existir modelos de carreiras, tem que existir uma série de instrumentos devidamente aprovados e que estejam a ser usados de forma efetiva. Poderá haver uma ou outra necessidade de ajuste em algum lugar, e só depois desta casa estar arrumada é que se migra para a digitalização. E a visão estratégica é importante, porque é preciso perceber o que é que se pretende dos recursos humanos e para selecionar a solução tecnológica que mais se ajusta. Sem dúvida nenhuma. A visão estratégica chama-se ao de cima, porque o gestor máximo dos recursos humanos, e não só, inclusive das organizações, precisa de saber para onde é que queremos ir. Onde é que queremos estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Qual é a nossa visão? E programar os recursos humanos nessa perspectiva. E programar exatamente, primeiro os processos, nessa perspectiva, depois a tecnologia que vai apoiar esses processos a levarem a organização para aquilo que se pretende que ela seja no intervalo que se colocar. O investimento em tecnologia é um investimento relativamente elevado, ou a tecnologia para esses processos, do ponto de vista do mercado, é verdade que é relativo, variando conforme a dimensão da organização, mas este investimento é necessariamente um investimento significativo do ponto de vista financeiro? Essa é uma pergunta que sempre nos colocam, e a minha resposta é que é mais caro não investir na tecnologia hoje em dia. Porque os trabalhadores que muitas das vezes nós recrutamos para dentro das organizações, eles esperam chegar e encontrar uma casa organizada. Eu não espero ir a uma nova organização para ter que preencher um formulário de pedido de férias, depois ir deixar na mesa do meu supervisor. Depois esse meu supervisor vai assinar e ele leva em mão, vai deixar nos recursos humanos. Ou seja, eu, nesta minha idade, e os outros mais jovens, inclusive, que eu, os millennials, quando entram nas organizações, eles esperam encontrar um uau, né? Uma casa devidamente organizada. Por isso que é mais caro não investir na tecnologia, porque vamos acabar perdendo talento, do que investir na tecnologia. E perdemos competitividade. Bom, aquilo que eu vi no encontro, pelas notas que pude tomar, é de que a questão tecnológica, ela também abana os alicerces da cultura organizacional. Como é que se faz o balanço entre cultura organizacional e tecnologia? Uma ótima pergunta. Temos que saber que a cultura organizacional, ela é dinâmica. Ela não pode manter-se estática, né, ao longo do tempo. É verdade que ela tem que resistir um pouco às mudanças, porque é o DNA, né, da própria organização. E qualquer inovação que se traga para a organização, ela vai afetar a cultura. Daí que muitas organizações optam por implementar um processo de gestão de mudança. E se este processo de gestão de mudança não for devidamente implementado e acompanhado, então vamos ter aquilo que às vezes acontece em muitas organizações, por exemplo, de se introduzir uma tecnologia e depois verificar-se que talvez a malta dos 40 anos para cima não está a usar, ou porque não tem escolaridade, não são friendly com os telefones ou com os computadores. Às vezes verifica-se que sequer tem e-mail para usar esta tecnologia. Daí que o processo de mudança não pode ser drástico e de um momento para o outro. Ele tem que evoluir e tem que ter um processo de gestão de mudança. Se não houver um projeto de gestão de mudança como tal,
a cultura vai resistir sempre a estas mudanças, principalmente as mudanças que têm a ver com a tecnologia. E o papel da literacia digital, atendendo que estas tecnologias são tecnologias muito atuais, obviamente. Temos diferentes níveis de literacia digital numa organização, falou dos millennials e há outros que nem me recordo agora, mas ouvi essa referência. Como é que se lida com esta situação? Bom, é preciso perceber Ou faz parte do investimento nos softwares propriamente acompanhado da formação? Temos que saber primeiro o país em que estamos e a evolução histórica que esse país tem vindo a ter. Saber que quem usa os telefones, os computadores, é uma pequena massa de pessoas, infelizmente, que são a geração Y e millennials. E temos outras gerações dos baby boomers e tal, os baby boomers sim, mas mais umas outras mais atrás que sequer usam o e-mail. Se usam, talvez só criaram um e-mail uma vez para conseguir o telefone funcionar e nunca mais voltaram lá a verificar. Mas aqui chama-se a responsabilidade social que as empresas têm de educar também, digo, as comunidades ou os trabalhadores. Portanto, as empresas, ao migrar para essa digitalização, elas têm que puxar por si os trabalhadores, ou seja, é como se estivesse a alfabetizar digitalmente os trabalhadores, para que eles, quando regressarem à sociedade, tenham skills novos. Ou seja, eu lá na minha mercearia, porque no trabalho eu vi que é uma coisa que funciona muito bem no computador, pode-se controlar tudo, talvez lá em casa na minha mercearia ou em algum negócio que eu tenha, ou não, em algum grupo coral, para quem tem atividades extras, eu também vou começar a introduzir algum elemento de tecnologia. Pois, como em tudo, há algum lado perverso que se possa apontar neste processo de transição digital na gestão estratégica dos recursos humanos? Bom, para já não consigo mencionar um lado perverso, ou como colocou a pergunta, um lado negativo, apenas coloco que é um desafio. Essa transformação não é uma coisa que se consegue em um dia, leva tempo, dá muito trabalho, passam-se muitas noites em claro, porque... Mas resolvem-se uma série de problemas de futuro. Exatamente. É uma antecipação, na verdade. Exatamente. Até porque nós temos que garantir que nessa transformação digital as empresas não perdem o histórico. Não perdem toda a informação que foi sendo produzida ao longo dos anos. Pois. Então é isto que dá mais dor de cabeça. Manter as referências. E a Ernest tem uma aplicação para esse processo. Sim, nós estivemos neste evento a falar daquilo que são as nossas soluções, a nossa experiência e a parceria que está neste momento ainda a ser trabalhada com a SAP SuccessFactors para podermos disponibilizar essas soluções aos clientes. Lembrando que a Ernest não produz tecnologia, daí a parceria com o produtor da tecnologia. Nós acompanhamos as empresas neste processo de digitalização e ajudamos a arrumar a casa, como disse antes. Arrumamos a casa para que a tecnologia chegue e acelere os processos já bem arrumados. Pois então, nós também vamos acelerar os nossos processos. Muito obrigado pela sua prestação mais uma vez aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito bem. Foi assim então o nosso capital humano. Este olhar sistemático que fazemos a este aspecto crítico do desenvolvimento das organizações ou das empresas, se quiser. Observamos agora um curto intervalo, muito curto mesmo, e eu retomo o programa logo a seguir.